A Colômbia se prepara para as eleições presidenciais de domingo e um debate entre os candidatos esquentou a campanha. Os temas principais foram as relações do governo com a guerrilha de esquerda e com os narcotraficantes. Quem traz as informações é a nossa correspondente Leandra Felipe. Em Bogotá, nem parece véspera de eleição. Nas ruas, quase não há propaganda política, só alguns cartazes em prédios residenciais. As figurinhas da Copa do Mundo empolgam mais que as eleições. O desânimo com a política veio da troca de acusações das últimas semanas. Não gostei da campanha, porque os candidatos só ficaram brigando e usando difamações, diz essa secretária. Ao longo da campanha, os candidatos quase não apresentaram propostas. Só ontem um debate conseguiu reunir os 5 concorrentes. Durante o programa, a briga foi entre o presidente Juan Manuel Santos e Oscar Zuluaga, do Centro Democrático, o único candidato que propõe interromper o processo de paz na Colômbia. Santos questionou Zuluaga sobre o vídeo em que ele apareceu com um hacker que espionou o processo de paz. Por que não lhe disse de uma vez a verdade ao país? Por que não fala a verdade para o país? Irritado, o opositor retrucou. Você não lhe explicou ao país os 12 milhões de dólares? E você, por que não explica ao país os 12 milhões de dólares do narcotráfico? Perguntou, falando da denúncia de que Santos teria recebido dinheiro de traficantes na campanha de 2010. Para o analista Jorge Restrepo, a troca de acusações desgastou os candidatos e a votação será mais distribuída. A campanha se volviu competitiva. Esta eleição vai ser bastante competitiva. E uma coisa está bem clara: Santos terá que enfrentar um segundo turno, opinou. Independente da escolha entre manter o processo de paz com as Farc ou optar de novo pelo caminho da guerra, o futuro presidente da Colômbia terá de dar respostas mais efetivas para as vítimas do conflito. Aqui na Praça Bolívar, por exemplo, no centro de Bogotá, estes deslocados internos estão acampados há mais de 23 dias. Eles pedem moradia, trabalho e reparação. Reiner tem 28 anos e, quando era adolescente, em 2006, deixou a cidade dele para fugir do recrutamento das Farc. Depois, tentou voltar, mas foi atingido por uma mina terrestre e perdeu uma perna. Ele conta que não há dinheiro para atender todas as vítimas. A lei estava projetada para 3 milhões de vítimas. Existe uma lei de vítimas com orçamento para 3 milhões de pessoas, mas nós somos 6 milhões cadastrados. A política não nos interessa. Só interessam nossos direitos, ser produtivos, não passar fome e não ser tratados como mendigos, afirmou. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Que efeito essa troca de acusações que a gente acabou de ver vai ter sobre as intenções de voto na Colômbia? Bom, até um certo momento, o Zuluaga, candidato do Álvaro Uribe, é que tinha as vantagens. Se valia disso. É um desgaste do Santos, que era favorito no começo da campanha. O Uribe é um personagem político que, apesar de ser derrotado politicamente, já deixou para trás a sua função. Ele continua a ter um prestígio muito grande, como se houvesse uma espécie de agradecimento, porque ele que derrotou basicamente as Farc. Então é estranho, porque as pesquisas mostram que o Zuluaga tem 2 pontos de vantagem com o Santos. Os candidatos terceiro, quarto e quinto estão, por exemplo, a favor das negociações com as Farc, estão mais próximo do Santos do que do Zuluaga. Mas a pesquisa de segundo turno dá uma vantagem maior para o Zuluaga em relação ao Santos. Essa última denúncia que pega finalmente o Zuluaga em relação à interceptação de telefonemas para tentar sabotar as negociações de paz pode significar um desgaste para ele nessa fase final. Emil, o atendimento às vítimas dos conflitos com a guerrilha pode ser um tema fundamental aí nessa eleição? Não chega a ser. Tem outras, as vítimas, as familiares vítimas das Farc podem ser, porque apoiam o Uribe e estão contra a negociação, consideram que o governo está cedendo excessivamente às Farc nas negociações. Esses daí têm que ser atendidos, mas você vê que é um tema, 6 milhões de deslocados pelo processo de guerra, só 3 milhões tendem a ser atendidos. Então é uma massa enorme. E, além do mais, há uma lei do governo de devolução das terras, o que significa também controlar, dar condições de segurança para essas famílias poderem voltar para as terras das quais elas foram deslocadas. É muito complexo esse problema. Emir Sader, obrigado e uma boa noite.